Aleluia. Deus é bom? Amém. Ele é bom e a sua misericórdia, a sua fidelidade elas duram para sempre. Glória a Deus. Amém. Vamos ler 2 Reis 4, de 1 a 6. 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. Quem era Eliseu? Profeta. Ela clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, depois que você fizer isso, entra e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ela tinha quantas botijas? Uma botija. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ela obedeceu. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Aleluia. Não diz que o azeite acabou. Diz que o azeite parou. E o azeite parou por quê? Acho que as vasilhas já eram. Não tinha mais vasilha vazia. Onde tiver um espaço e tiver um coração sedento, tem azeite para ser derramado. Aleluia. Eu vou pregar textual, então nós vamos ficar bem presos nesse texto. Eu vou estar lendo partes dele e falando sobre isso. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. Esse texto mostra inicialmente quem era essa mulher. Não diz o nome dela. Ela também é uma anônima. Mas diz a respeito dela. Essa mulher, o texto diz que ela era viúva. Ela era viúva. E ela era esposa de quem? De um profeta. Que servia ao profeta Eliseu. Diz que essa mulher tinha quantos filhos? 2 filhos. O texto diz também que quando esse esposo morreu, ou porque ele deixou compromissos que ela não podia pagar, ou porque pela morte dele ela fez outros compromissos que ela também não conseguia honrar mais, o texto diz que havia um credor que estava requerendo o quê? Os filhos dela, os 2 filhos, como escravos para pagar a dívida. Eles teriam que trabalhar como escravos para que a dívida que os pais fizeram fosse resolvida. Mas inicialmente a mulher clamou a Eliseu. Na hora da angústia, você vai onde e a quem na terra? Porque na hora da angústia a gente clama a Deus, seria natural. Só que ela não procurou qualquer pessoa. Ela procurou um homem de Deus. Ela não saiu desabafando com qualquer pessoa. Ela não saiu confiando em qualquer lugar. Ela procurou alguém que tinha vida com Deus, que pudesse ajudá-lo.
Clame a Deus, mas procure também por pessoas de Deus que poderão te ajudar. E o texto segue dizendo: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Essa viúva ela já tinha perdido o marido e ela estava correndo o risco de perder os 2 filhos. E isso na época era legítimo. Havia uma lei, depois se vocês quiserem pesquisar, eu não vou ler agora, Levítico 25, de 39 a 41, fala dessa lei de Moisés, onde, quando por pobreza extrema ou por impossibilidade de pagar a dívida, a pessoa teria que entregar ou o marido ou os filhos para serem escravos e pagarem a dívida. Levítico 25, de 39 a 41. Essa mulher, ela sabia da lei, mas ela não se conformou de perder os 2 filhos por uma dívida que nem foram eles que tinham feito. Essa mulher correu o risco de terem seus filhos escravizados. Qual é o nome da escravidão da sua casa? Qual é o nome da escravidão na sua família? Álcool? Tem famílias de alcoolistas. Drogas? Tem famílias de dependentes químicos. Mentira? Tem famílias de pessoas que acostumaram a mentir. Isso é uma escravidão. É um cativeiro. Tem famílias que são de pessoas fofoqueiras. Falam da vida dos outros. Trazem peso para as pessoas. Tem famílias, tem pessoas que têm uma escravidão de promiscuidade de todo jeito. Não se conforme. Seja o nome que for da escravidão, da sua família, dos seus familiares, de pessoas que você ame, tome uma posição no mundo espiritual. Não abaixe as armas. Foi isso que essa mulher fez. Ela sabia que a lei permitiria que os filhos dela fossem escravizados. Mas ela falou: na minha casa, não. Procurou ajuda no lugar certo. E teve orientação de Deus. Porque ela se posicionou. A realidade da casa dela mudou. Ela começou como uma viúva sem nada. Ela diz: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez já tivesse penhorado todos os bens. O que tinha lá já tinha sido levado e a dívida não estava sendo paga. Mas ela se posicionou e ela viu livramento da parte do Senhor. O profeta pergunta a ela, né? O que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela era esposa de profeta, ela era serva e ela não foi poupada do infortúnio. Ela não foi poupada da adversidade. Nós também não seremos. A Bíblia diz em João 16, 33, o versículo conhecido da igreja. João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em algum momento nós vamos passar aperto. O Filho de Deus, o cristão, ele não está isento de lutas, mas ele pode ter a certeza e a garantia que em toda luta ele não passa sozinho. O Senhor está com ele em todas elas e ele nos dá bom ânimo. Ele conhece a nossa natureza. Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. A Bíblia diz que a viúva só tinha uma botija de azeite. Ela tinha o início do milagre. Ela tinha tudo. Exatamente pelo que ela disse, só tenho isso. Foi a resolução que Deus usou
O que você tem para multiplicar dentro de você? O que você tem? Sua casa é a sua vida. Aqui ela fala na casa dela. A sua casa é a sua vida. O que você tem de positivo ou de negativo dentro da sua vida, multiplica na vida dos outros. Eu oro para que em mim e em você tenhamos coisas boas, porque o que tiver de podre em nós, é isso que nós vamos compartilhar. Quando nós abrimos a boca, quando nós nos envolvemos com outras pessoas, é isso que nós vamos multiplicar. O azeite representa, nós já sabemos quem. O azeite representa o Espírito Santo. Se tem azeite em sua vida, você tem a essência do milagre em você. Aleluia. Você crê? Amém. Aleluia. E o texto segue. Pede emprestadas as vasilhas. O milagre já estava sendo gerado. Mas a mulher precisava fazer o quê? A parte dela. A multiplicação do azeite era de Deus, mas pegar vasilha não era parte de Deus. Talvez eu e você ainda não tenhamos mais milagre, porque a gente não tem feito o quê? A nossa parte. Nós só queremos que Deus faça tudo. Às vezes a gente não tem nem vida para receber milagre. Mas a gente quer receber. Pede vasilhas emprestadas. Ela obedeceu. E ela recebeu. Falamos há poucos dias de fertilidade. Você tem sido fértil no mundo espiritual? Não tem milagre para quem não gera nada. Se você não gera nada no mundo espiritual, se eu não gerar nada no mundo espiritual, não haverá milagre. Parte do milagre, Deus espera posicionamento meu e seu. E o texto segue. Vasilhas vazias, não poucas. Quem providencia as vasilhas? Quem providencia as vasilhas somos nós. E o texto é claro. Vazias e não poucas. O Senhor falava ao meu coração. Lucília, se você estiver cheia de si, se vocês estiverem cheios de si, não cabe azeite do Espírito Santo. Não vou derramar. Quanto mais nós estamos cheios de nós, o Senhor é impedido de agir. Porque nós estamos no comando. Nós estamos no controle. Vocês já devem ter percebido isso, mas eu já tive presença em alguns encontros com Deus. Pelo menos 2 nós já fizemos, eu e meu esposo. Já participamos ao longo da vida de inúmeros retiros de período de carnaval e outros que nem eram retiros de período de carnaval. E era um mover dentro daquele retiro. Geralmente é uma bênção. O problema é que domingo acaba o retiro. E na segunda-feira esse povo vem cheio de fogo. Uma semana depois, ninguém lembra mais do retiro. E o Senhor me lembrava. Vasos rachados, onde o azeite vem e a rachadura promovida pelo caráter, falta de caráter, o pecado faz o quê? A unção vai embora. E aí você fica se perguntando, não sei porquê, eu vou à igreja, eu oro, eu até leio a Bíblia e nada acontece. Procura qual é a rachadura do seu vaso. Eu tenho que procurar no meu e você precisa procurar no seu. Então, foi a palavra do profeta. Entra, fecha a porta lá da casa dela sobre ti e sobre seus filhos. Nós temos lembrado muitas vezes aqui, o Senhor tem nos lembrado do secreto. De entrarmos lá no nosso secreto, fecharmos a nossa porta. E o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos abençoará. Aleluia. Mas se você não faz, não recebe. É simples assim. Fecha a porta. Foi a primeira orientação que o profeta deu a ela. E uma das formas de entender isso é: não se distraia.
Se você ficar com a porta aberta, com a janela aberta, você vai olhar para o lado de fora, você vai esquecer a direção do milagre. A direção do milagre está dentro da sua casa, está dentro da sua vida. Mas você precisa estar ali, se cuidando. É tempo de você cuidar da sua casa. É tempo de você cuidar da sua vida, da sua família e entender que você é canal de Deus para os seus familiares. O Senhor falou muito de família comigo o tempo inteiro que eu lia esse texto. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. O Senhor está dizendo o que aqui no texto? Você primeiro clame por ajuda, foi o que ela fez. Você creia, foi o que ela fez. E depois faça a sua parte, é só virar o azeite. É derramar o azeite. Uma das fontes que eu pesquisei, a pastora que eu estava ouvindo, ela falava assim, ninguém espiritualizou nada nessa hora. A mulher não pegou a botija, ficou olhando e falou, Senhor meu Deus e meu Pai, tem pouco azeite para esse monte de vasilha. Não, ela só fez o que era para ser feito. Ela tomou atitude. Você já tem orado, você já tem crido, agora é hora de agir. Tem milagre que Deus vai usar a sua vida para fazer, você crê? Mas você precisa estar pronto. Você precisa estar na posição. Qual é o nome do milagre que precisa ser multiplicado na sua casa? Qual é o nome do milagre que precisa ser multiplicado na sua vida? O milagre na casa daquela mulher exigia que, ela fosse para fora primeiro e pegasse vasilhas. Muitas vasilhas. Vazias. E depois que ela fechasse a porta e que ela começasse num ato de fé a virar a botija. Era só isso. A Bíblia nem diz se a botija estava cheia de óleo ou não. Porque não era essa a questão. A questão era a obediência. Chega-me aqui mais uma vasilha, o texto diz. Mas o filho, respondeu para ela, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. O azeite não acabou, como nós falamos no início. O azeite parou porque não tinha mais nenhuma vasilha. Se não tiver espaço dentro de nós, o Espírito não será derramado. E é interessante lembrar que enquanto tiver vasilha com espaço, o Espírito do Senhor poderá ser derramado sobre nós. Basta que nós tenhamos essa condição diante dele. Tem azeite aí dentro de você? Pode ser que tenha só um pouquinho, mas ele multiplica esse pouquinho, eu creio. Tem vasilha para receber azeite, porque se não tiver, ele não virá. Tem espaço. Não é membro de igreja que recebe azeite. O Senhor falava comigo essa tarde, quando eu estava revendo essa palavra. Não é membro de igreja que recebe azeite. Tem membro de igreja que vai para o inferno, porque é só membro de igreja. Nunca teve uma vida legítima de filho. Quem recebe azeite é o filho legítimo do Pai. Aleluia! Esse tem azeite. Repita após mim. Eu sou filho legítimo de Deus. E esta palavra é para mim. Eu vou andar debaixo desta palavra. Eu vou gerar no sobrenatural. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê que você pode e vai gerar no sobrenatural? Eu creio. Nós já temos esse ano muitos testemunhos para contar. Ao longo do ano fomos vendo o Senhor gerar em nós e através de nós. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós não lemos o último versículo desse texto, mas ele diz que ela pagou a dívida
Os filhos não ficaram escravizados e ela foi vender o restante para que ela vivesse de uma forma tranquila. Tinha o suficiente para ela pagar a dívida, para ela ser honrada junto com os filhos dela e para ela viver do restante da venda daquele azeite. Eu ouvi um outro pastor, dentre muitos que eu ouvi, que ele dizia assim, ela começa, claro que eu vou falar com as minhas palavras, ela começa o texto como viúva no fundo do buraco, sem nada e quase perdendo os filhos, e ela termina como empresária, ela termina como empreendedora, ela termina como uma mulher de sucesso, porque passou um homem de Deus na vida dela, passou uma obediência, ela não questionou, será que Eliseu está falando em nome de Deus mesmo? Será que isso não é do coração dele? Ela obedeceu. E Deus fez o que ninguém podia fazer. Amém. A multiplicação sobrenatural do azeite na vida dela. Feche seus olhos. O Senhor me deu 2 direções de apelo. Você que quer ter um compromisso maior com o Espírito Santo. O teu compromisso até agora te levou ao que você vive. Se você está satisfeito, satisfeita, continue assim. Mas se você quer mais de Deus, o seu compromisso hoje tem que subir um degrau. Pelo menos um degrau a mais. De responsabilidade, pelo menos um degrau a mais de maturidade, pelo menos um degrau a mais de fé. Como que você vai dar um passo se você não sabe o que tem depois? É posicionamento de fé. Então você que quer ter um compromisso maior com o Espírito Santo, é hora de orar sobre isso. E você que quer receber de Deus para derramar em outras vidas. Porque o Senhor, Ele não é egoísta. E os filhos de Deus também não são. Ele te dá para você multiplicar na vida das pessoas. Ele não te dá para você reter. O Senhor não nos dá nada, nem nossos bens para ficar só conosco. Nossos bens são para quê? Abençoar o reino de Deus. Amém. O Senhor te dá o seu dinheiro, o seu salário. Não é só para você comer. Não é só para você passear. É para você repartir. Não é só para você. Muitas vezes eu ganhei presentes e na mesma hora eu dei de presente a outra pessoa que estava comigo ministrando. Quem já ministrou comigo sabe disso. Na hora. Eu ganhava, sei lá, já ganhei sorteio, já ganhei porque me presentearam de fato. E eu já entregava no caminho de presente para alguém que fosse comigo. Eu aprendi que isso é reino. Isso é reino de Deus, isso é evangelho. Nós precisamos aprender a não ser mais egoístas. Para de guardar maná, vai ficar podre na sua mão. Você vai emagrecer, a roupa não vai dar mais. Você vai ficar olhando para ela, não deu para ninguém. Você vai engordar, ela não te cabe mais. E Deus vai te dizendo, e parece que você não ouve. Se não cabe mais, abençoa alguém que eu vou liberar algo novo para você. A gente fica com roupa velha porque a gente se agarra no velho. O Senhor deixa isso tão claro hoje no meu coração. Que haja temor em mim e em você. E que o Espírito de Deus ensine o que a gente como humano não sabe fazer. Que Ele ensine o que é reino de Deus. Só o Espírito de Deus pode fazer isso em nós. Mas nós precisamos querer. Então você que quer um compromisso maior com o Espírito Santo, comece a orar. Comece a orar você aí, onde você está. Você que quer receber de Deus para derramar sobre outras vidas. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. Talvez Ele vá requerer o que você gosta mais. Talvez o melhor pedaço daquele lanche que você ama, você vai olhar e falar que eu abençoo a sua vida. Deus vai multiplicar em mim em outro tempo. E você vai aprender a dar. Não só ficar pedindo e recebendo, mas dar. Tudo, tudo. Talvez você que nem esteja olhando para o lado, precisa de quê? Ser canal de bênção orando por alguém. Eu tenho feito isso pelo WhatsApp com tanta gente. E eu vejo o quanto as pessoas se sentem tocadas por Deus. Gente, isso não é nada. Qualquer um de nós pode fazer isso. Por que você não faz?
Peça ao Senhor criatividade. A gente não precisa só evangelizar na rua. Se cada dia você orar por uma pessoa pelo WhatsApp e mandar essa oração para ela, você vai abençoar a vida dela. Você vai ser canal de Deus na vida dessa pessoa. Essa mensagem de hoje, eu não posso deixar de honrar. Continue orando. Essa mensagem de hoje, quando eu estava pedindo ao Senhor direção para hoje. Senhor, o que dizer? O que a igreja precisa ouvir? Eu orei e fui trabalhar. Em determinado momento do dia, eu não tenho muito tempo, mas em determinado momento do dia eu abri o WhatsApp. E tinha um bom dia para mim com esse texto. Era uma irmã chamada Sandra, muito querida. Ela vai ouvir essa mensagem. E eu já passei esse testemunho para ela. Porque quando eu li o texto, eu entendi que era a resposta que o Senhor estava me dando. Eu estava atenta. E eu não tenho dúvida disso. Então vamos orar. Coloque-se de pé. E ore pela sua vida primeiro. Temos aprendido isso dia após dia, semana após semana. Ore primeiro pela sua vida. Coloque a sua vida diante do Pai. Se você quer mais dele, Senhor, eu quero mais compromisso contigo. Me ajude nisso. Abra meus olhos espirituais. Peça a Ele isso. Abra os meus sentidos espirituais. Se você quer receber para derramar, Senhor, eu quero ser canal de bênção. Eu quero aprender a dar. Eu quero aprender porque eu sei que tu estás primeiro me dando para depois eu derramar sobre a vida das outras pessoas. Aleluia. Você não tem ideia de como é bom você ter para dar. Muito ruim é você viver mendigando. Mas o Senhor, Ele não tem filhos mendigos. Ele tem filhos portadores de azeite. Filhos portadores do milagre. Você é portador do milagre. Eu sou portadora do milagre. E em nome de Jesus, o azeite vai multiplicar. Amém. Tem espaço na nossa vida. Essa casa tem espaço para o azeite multiplicar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, forma em nós o teu caráter, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amadurecer na tua palavra. Em nome de Jesus, coloca-nos hoje num degrau acima da mesmice e da rotina que nós temos vivido nessa terra. Ensina-nos a andar, Senhor, olhando para o alto. Ensina-nos a andar, Senhor, com o vocabulário do alto. Ensina-nos a andar como filhos do alto. Em nome de Jesus. Senhor, que haja em nós, Pai, condição de sermos canais da tua bênção para abençoarmos outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que onde nós chegarmos, haja na nossa boca uma palavra de bênção. Que onde nós chegarmos, haja uma palavra profética que muda a realidade na casa do outro. Que onde nós chegarmos, a tua paz chegue conosco e que as pessoas percebam, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Ah, Senhor, trabalha isso em nós. Queremos, ó Deus, alcançar níveis mais profundos. Então, inquieta o nosso coração a te buscarmos mais. Incomoda-nos durante a semana a te buscarmos mais. Dá-nos sonhos que nos façam, Senhor, acordarmos com sede e fome da tua presença. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós dependemos de ti. Renova, Senhor, a fé no nosso coração. A tua palavra diz que Jesus é o autor da nossa fé. Então, Jesus, faça isso. Te damos liberdade. Queremos andar de fé em fé, de glória em glória, até esse dia perfeito. Nós dependemos de ti. Nos alegramos com esta palavra. Nos alegramos com o azeite que está dentro de nós. Somos filhos legítimos do Pai. Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui está com a vasilha rachada, se alguém aqui está com uma dificuldade na vida que atrapalha o fluir do
azeite. Que hoje, nessa noite, seja noite de conserto. Que antes da pessoa dormir hoje ainda, haja conserto. Em nome de Jesus. Profetizamos uma semana nova, mais uma vez. Profetizamos uma semana de azeite multiplicando para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa de Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Excelente semana cheia da presença de Deus para cada um de nós, em nome de Jesus.